Boa noite, boa tarde, bom dia a todas as pessoas. Aqui é o canal Academia, que foi criado para dar algumas dicas às pessoas que vão conviver durante 4, 5 anos de suas vidas nesse universo acadêmico, muitas vezes um zoológico acadêmico. Hoje as dicas estão direcionadas para a gente discutir a escolha de um tema, e isso tem muito a ver, obviamente, com as áreas de humanidades, onde a opção por a escolha de um tema é sempre um trabalho por si só bastante difícil. Quase todas as universidades, públicas ou privadas, pedem algum tipo de avaliação no final do semestre. Muitas pedem um TCC no final da graduação, e é importante a gente se dar conta de que a escolha de um tema é muito parecido com a opção por um casamento, porque durante alguns períodos, às vezes 2 anos, às vezes 5 e às vezes a vida inteira, você opta por uma discussão e quer atravessar essa discussão em relação à sua própria formação enquanto pesquisador. Em primeiro lugar, é muito comum que os alunos cheguem à universidade muito fascinados por temáticas que viram por bons professores do ensino médio. Eles, como a gente já sabe, são vitais para a formação desses novos discentes, mas também, muitas vezes, o discente chega com uma certa ilusão. Ele chega e se interessa por história antiga, mas aí eu tenho que falar a verdade, não existe história antiga se você não dominar pelo menos 2 línguas, fora, obviamente, o português, porque ainda são raras as traduções nessa linha, né, temática, cronológica, porque não há interesse das editoras de traduzir livros sobre temas que não são tão frequentes para esse público brasileiro já tão pequeno. Então, se você não teve oportunidade de estudar em outra língua que não seja a própria língua portuguesa, o melhor é se afastar desses temas, pelo menos por enquanto você não vai se dando conta, ou tendo tempo, ou mesmo recursos para fazer um curso de línguas. Muitas pessoas também imaginam que essa opção é uma opção fácil. Ela não é uma opção fácil, a verdade é que ela é uma opção muito difícil e muito cuidadosa, porque a gente tem que meio segurar a onda, né? Ninguém vai ser um Ginsburg, ninguém vai ser um Lefebvre, um Georges Ridé, um Thompson, antes de terminar a graduação, o mestrado e o seu doutorado. Então, por mais que você comece a ficar influenciada ou seduzida por esses autores tão fantásticos, tão extraordinários, são milhares, você precisa se dar conta, né, que mesmo que você escreva muito bem, que seu português seja limpo, como se diz, dificilmente você vai ter uma escrita tão elaborada quanto se tem após anos de formação. Mas vamos lá, vamos sobre o tema. Vamos imaginar que, em primeiro lugar, coisa mais óbvia é você excluir temas que você não gosta, né? Então você pega no papelzinho e diz: eu não gosto desses temas, esses temas eu não quero estudar. Eu não quero estudar violência, eu não quero estudar aspectos culturais da modernização, eu não quero estudar a Guerra Fria, eu também não quero estudar as quebradeiras de coco do Maranhão, eu também não quero estudar o fundo de pasto da Bahia, eu não quero estudar a industrialização no Nordeste, eu não quero nada disso. Tá bom, você não quer nada disso. Então, o que você quer? O que você deseja? Qual é o tema que faz com que você se rejuvenesça cada dia mais, que você aumenta a sua curiosidade, que você descubra que é alguma coisa que você quer ter durante algum período, que você quer refletir sobre esse aspecto, ou essa análise, ou essa temática por algum período. E o ideal, efetivamente o ideal, principalmente nesse mundo onde tudo é corrido, o melhor é que você já imagine ou já comece a rascunhar a sua temática por volta lá do 3º período, quando a gente vai falar nisso mais à frente, quando você começa a ter algumas oportunidades, ainda muito poucas, de ter acesso a uma bolsa de iniciação científica, e nós vamos falar sobre orientação nas próximas dicas. Depois que você escolhe seu tema, o que você precisa saber? É que você não sabe nada sobre ele. Essa é uma discussão
que você tem que estar aqui, né? Você tem que ter clareza de que essa temática você gosta dela, como você gosta da menina, do menino que está ali atrás, mas que você não sabe nada dele, você só acha ele interessante, só acha ela interessante, e você precisa, portanto, estudar, né? Significa se utilizar das ferramentas que existem hoje na internet, ir às bibliotecas, nunca é demais, a biblioteca sempre te ajuda, e vai por assunto procurando aquele tema que você tem como princípio, né? Você pode mudar, a gente se divorcia, a gente larga as pessoas, a gente abraça outras causas, então nada é definitivo, né? A única coisa definitiva é efetivamente a morte. Ah, a morte é um bom tema. Vamos supor que você tem uma certa atração sobre a história da morte. E então, bom, ok, eu tenho atração sobre a história da morte, eu quero estudar como é que a morte foi vista ao longo dos séculos, mas você não é um grande especialista ainda. Então, não é a morte ao longo dos séculos. Você vai estudar, por exemplo, a morte, ou a visão sobre ela, ou os cemitérios que foram construídos ao longo do período X ou Y, né? Então, vamos supor, eu quero estudar a morte vista a partir do olhar dos ciganos. Então, eu vou procurar uma bibliografia sobre os ciganos, vou ver o que tem escrito sobre o ritual da morte por parte dos ciganos e vou escolher uma linha temporal em que eu possa abraçar esse tema com alguma coerência, né? Este momento de corte, né, que você não vai trabalhar com a morte, a visão sobre a morte dos ciganos do século, sei lá, 13 ao século 21, isso é impossível, mas depois que você consegue imaginar, você precisa fazer alguma ruptura que dê coerência, um fio condutor mais claro entre o início, né, da sua abordagem, do ponto de vista cronológico e o fim. Então, vamos supor, você está estudando o ritual das mortes nos ciganos. Então, você procura, por exemplo, saber quando foi construída uma norma sobre isso, se é que isso aconteceu. Você também pode olhar a imprensa para ver se essa discussão chega à imprensa daquela localidade que você escolheu, onde, obviamente, deve ter uma comunidade de ciganos. E aí você vai tecendo aquele tecido com muito vagar para que você não se perca. Veja, o seu tema é, como exemplo, a morte, o ritual das mortes nas comunidades ciganas. E é isso que você precisa focar. Mas isso não significa que você deve ignorar as discussões sobre o ritual da morte em outras comunidades, longe disso, mas você precisa não perder o foco. Então, precisa ler muito sobre o ritual da morte e ler muito sobre a história dos ciganos, para aí você encontrando os fios condutores que você vai abordar. Eu sei que parece difícil e efetivamente é bem difícil, apesar de todas as tecnologias, apesar de todas as estratégias de utilização dessa tecnologia para a produção de um texto, mesmo assim, é uma tarefa que continua sendo difícil e é bom que seja, porque apesar de, em geral, as pessoas acharem que a área de humanidades é uma área de segunda categoria, na verdade eles falam isso por muito ressentimento, porque são médicos, advogados, engenheiros e acham que conhecem a academia e que conhecem a área de humanidades. Então preste atenção. Escolha seu tema com vagar, converse com seus professores mais próximos e vai afinalando, né? Definindo com calma, com carinho, aquela sua abordagem sobre o tema que você escolheu, ok? Boa noite para todos, as pessoas, e até as próximas dicas.